Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez para levar em consideração mais um estudo da nossa lição bíblica. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para sermos edificados pela palavra de Deus através desse estudo. Eu quero, neste momento, fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Ore comigo neste momento, buscando a bênção do Senhor e que você tenha um estudo abençoado nesse sábado do Senhor nosso Deus. Que nesta manhã você já comece sendo edificado, que daqui a pouquinho no culto, aí a palavra vem para complementar o ensino e nos fazer pensar mais no reino eterno. Ore comigo neste momento. Pai de amor e de bondade, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço por esta manhã estarmos juntos na ministração da Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pedindo a Tua bênção e o perdão dos nossos pecados. Nos dê condições, Senhor, de ministrarmos os Teus ensinos e sermos abençoados e assim, Senhor, outras pessoas também serem edificadas. Pai de amor e de bondade, eu te agradeço por essa oportunidade, na fé que Tu estás conosco hoje e sempre, e que esse ensino da Tua palavra, Senhor, será para nós, meu Deus, uma bênção, e que outras pessoas, sendo abençoadas, possam também ter a certeza da vida eterna. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nesta oportunidade do Sábado do Senhor, onde nós vamos aqui aprender um pouco mais na palavra, nós temos aqui hoje a presença do nosso irmão Eliseu Bonetti. O irmão Eliseu Bonetti aceitou de bom grado o convite e está conosco aqui. E eu quero deixar com ele a palavra de saudação, as suas palavras. Fique à vontade aí para conversar e falar com os irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os ouvintes neste sábado, dia separado para a meditação na palavra e louvor e agradecimento ao nome de Deus. Eu sinto muito honrado, muito feliz pelo privilégio, pela oportunidade e pelo convite. Pastor Valdecir me fez e eu aceitei de bom grado e acreditando no tema da lição de hoje, que é uma lição muito importante. Lição de número 3, há um tempo certo, e este tempo certo chegou na minha vida, e é por isso que eu aceitei. Não esperava por este convite, mas aceitei de bom ânimo, de bom coração. Amém. Pastor Valdecir, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esta igreja, que possa ser, como tem sido até aqui, bênção nas mãos do Senhor. Amém, amém. Valeu, Moliseu. Muito obrigado por suas palavras. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família também. Amém, e amém. Vamos juntos aqui dialogar nos ensinos da palavra, compartilhar com nossos irmãos aí esse ensino. E falando em compartilhar o ensino, quero, neste momento, dizer para que você compartilhe com mais irmãos esse link para que outras pessoas também sejam edificadas. Então, vá lá, aproveita agora e já comece a enviar o endereço deste canal para outros irmãos. Tanto você que está nos acompanhando no Facebook, como você que está acompanhando pelo YouTube. Que Deus toque aí no seu coração e você comece a lembrar de alguns irmãos para que eles também sejam abençoados pelo estudo da lição bíblica. Então, vá lá, envie o link, tira um pouquinho do seu tempo aí e envie o link, ok? Muito bem, então, Moliseu, vamos lá, né? Lição de número 3, como o irmão mesmo já citou, o tema de hoje, há um tempo certo? É uma pergunta, né? Que a lição de número 3 vai nos fornecer. Lembrando que nós estamos aí, irmãos, estudando esta série de lição, o sentido da vida, que são mensagens que estão contidas no livro de Eclesiastes e também no livro de Cantares. E o tema de hoje, há um tempo certo? O texto base da nossa lição bíblica diz o seguinte: Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Esse é o texto básico
da nossa lição de hoje. E nós temos o objetivo dessa lição, né? Nós temos um porquê que vamos estudar a lição. Onde é que a lição quer nos levar? Moliseu, você poderia ler para nós o objetivo da lição de hoje? O objetivo da lição é aprender a responder questões existenciais ligadas ao tempo, à morte, ao sofrimento e à injustiça, com confiança na soberania, no cuidado e na justiça de Deus. Amém, amém. Esse é o nosso objetivo. Então, vá conosco aí. Vamos caminhar junto nessa jornada no estudo da lição bíblica de hoje para cumprirmos com esse objetivo, ok? Querido irmão e irmã, é importante pensarmos um detalhe, que nesse tema, especificamente falando, há um tempo certo, podemos afirmar, e eu acho que para você não é novidade nenhuma essa afirmação, dizer que é um desafio lidar com o tempo. Quem de nós, eu, você que está nos ouvindo, Moiseu que está aqui comigo, quem de nós não se sente desafiado a lidar com o tempo? A pergunta mais acessada nas mídias é como lidar com o tempo. Esta é a pergunta mais acessada nas mídias sociais. Se nós formos analisar aí e fazermos uma pesquisa sobre essa pergunta, o ano de 2019 bateu todos os recordes em cima desse questionamento. A necessidade de ter que esperar o tempo certo revela a ansiedade humana diante de várias demandas e situações da nossa vida. E aí nós podemos dizer que essas demandas podem provocar medo, pode provocar dúvida ou expectativa, sobretudo nesses momentos pandêmicos que nós estamos vivendo. Então, quando nós formos analisar a questão de esperar, nesses dias, que muito se fala em contaminação pelo coronavírus, Covid-19, a gente vai analisar que não é só a contaminação do Covid que é uma demanda, são outras situações da vida. E essas situações, elas provocam em nós o medo, provocam dúvidas e expectativas aí. A vacina vai ajudar, a vacina vai ser o suficiente, o remédio que eu estou tomando, os cuidados o que eu estou tomando, isso aí vai ajudar? Então, é importante nós pensarmos nessa questão do tempo e do desafio dele, pensando que tudo isso causa-nos medo, dúvida, e nós ficamos aí numa visão de que amanhã ou depois algo pode melhorar. Mas, será que vai melhorar mesmo? Há um tempo para essa melhora? Há um tempo para essa cura? Né? Se você analisar comigo aí, eu creio que você já deve ter lido em algum momento da sua vida, se não leu, você vai ler ainda, o 3º capítulo de Eclesiastes, que nos dá algumas respostas. Ele vai falar na ótica humana, na ótica divina, a respeito de impasses, de como entender a circunstância da vida, as boas e más. Vai falar como entender também a história da humanidade, ou seja, se ela está sob controle, qual é o caminho dessa história. Tudo isso a gente vai conseguir aprender aí no capítulo 3 de Eclesiastes. Então, repetindo, no capítulo 3, você pode aprender sobre os impasses, ou seja, a circunstância da vida, tanto as coisas boas como as coisas más, e você consegue entender também sobre a história e o seu controle, e o caminho dessa história, o caminho da humanidade. Este capítulo ele nos ajuda a conciliar as circunstâncias complicadas da vida humana, como injustiça, morte e a mesmice, com a providência ou com a soberania de Deus. Como que Deus ele entra com providência, sendo Ele soberano, diante da injustiça que nós enfrentamos, da morte, da mesmice do dia a dia, que são situações complicadas de lidar. Você pode analisar essas situações que não são fáceis de lidar, mas pensando que Deus ele entra com sua soberania, ele age providencialmente na vida dos seus filhos, na vida daqueles que o buscam, dando expectativa que vai além do sol, não somente debaixo do sol, mas vai além do sol. Bom, saindo aqui da introdução,
a gente entra no primeiro tópico da nossa lição, que nós vamos falar com os olhos no texto, olhar para o texto de Eclesiastes, mas pensar no primeiro tópico, que é confiando na soberania de Deus, né? E aí nós vamos entrar nesse tópico aí, falando, né, irmão Eliseu, da soberania, como que Deus é soberano, né? Vamos falar da soberania dele, quanto ele é soberano nas nossas vidas, e em tudo e em todos. Nós vamos falar que ele é soberano na vida do cristão, mas ele é soberano na vida daquele que não é cristão também, como ele é soberano na vida da humanidade. E aí a gente pode dizer que a vida não possui resposta para todas as perguntas, né? Verdade. Possui? Não, né? Não, verdade. Não tem como a gente... Não tem como, porque na realidade que Deus, pela sua soberania, e nós temos que entender e compreender, o tempo não está circunscrito, ele não está circunscrito pelo tempo, porque ele é eterno. Sim. E se Deus é eterno, nós temos que confiar no quê? Nele como sendo o piloto, porque aqui, nós lemos aqui, começamos a ler aqui, né, pastor? Como entender as circunstâncias da vida, as boas e más. E a pergunta é, esse trem está em algum trilho? A história está sob controle? Ela caminha para algum rumo? E nós sabemos e afirmamos, irmãos, que não está, este trem está bem governado, porque nós temos neste trem alguém que é o nosso piloto, e esse trem não vai sair fora dos trilhos. A história está sob controle, porque Deus é soberano, mas nós não compreendemos, nós não sabemos. O nosso dever é fazer o quê? É confiar e acreditar que nós estamos com um comandante que nos guarda, nos protege, nos livre, e que essa história, ela caminha para um fim que é prazeroso, conforme vamos ver no decorrer do estudo desta lição. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, a vida, ela não possui resposta para todas as perguntas, até porque nós somos limitados, os seres humanos limitados. Então, não temos todas as respostas. Mas, com a leitura da palavra, a gente vai entender isso aí, que tudo está no controle de Deus. Se tem um trem, um trilho, tem um comandante que está guiando. E a história vai dar um fim prazeroso. Nós somos limitados quanto a compreender a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus que atua livremente no mundo. Somos limitados. Qual o homem que compreende a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus? Ninguém. Né? Nós vivemos pela fé. Não vivemos aqui por explicações. Né? Por que isso, por que aquilo, tal, que nos move? Não. Quem vive por explicação são os filósofos, que querem explicar o porquê que estamos aqui, qual é o objetivo da nossa passagem aqui, qual é o futuro, ou seja, para onde vamos, e eles começam a perguntar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Não temos essas respostas. Porém, nós sabemos que nós vivemos pela fé. Se você ler a passagem de Eclesiastes capítulo 3 e 1, você vai entender que há um tempo para todo propósito debaixo do sol, ou debaixo do céu. E nesse caso, nós estamos vivendo no tempo de Deus. Se vivermos no tempo de Deus, a vida em quaisquer circunstâncias terá sentido. Se nós não vivermos no tempo de Deus, né, Moriseu, não tem sentido a vida. Não tem sentido a vida, porque muitas vezes nós queremos atropelar o tempo. Sim. E o tempo ele não pode ser atropelado. Por exemplo, quando uma criança ela nasce, ela tem que ser primeiro desmamada para depois ela ter um alimento sólido. Sim. Quando nós vamos fazer uma construção, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Nós não podemos usar a facilidade, a rapidez e construir a nossa casa, irmãos, sobre areia. Então, requer tempo, requer projeto, requer orações, muitas vezes, para quê? Para que o nosso projeto não seja em vão, não seja falido, mas que o nosso projeto ele possa ser construído em uma base sólida. E Deus está no controle disso tudo, porque o texto vai nos dizer o seguinte, que mesmo quando a gente falha nos nossos projetos, mesmo quando a gente fala nos nossos planos, né, quando falamos, mas o plano divino, o plano de Deus, que rege a existência, ela segue o seu curso. O plano de Deus não muda. Pode até ser que as personagens
atuantes nesse plano, elas mudem. Porque Salomão vai dizer lá no capítulo 2 que uma geração vem, uma geração vai e a terra permanece. Então, as gerações, elas vão passar. Só que o plano divino, ele continua. Ou seja, Deus lhe convida para uma obra. Se você aceitar, você vai fazer parte da obra do Senhor. Se você não aceitar, o plano dele continua porque outro vai aceitar. E é isso que a gente vê aí na questão da soberania de Deus. E visando o cumprimento de seus propósitos eternos, Deus usa as mais variadas situações da vida, mas sempre considerando as nossas escolhas livres. O que nós imaginamos aqui, Moliseu? Que nós não somos marionetes. Nós temos nossa liberdade. Nós vamos continuar o nosso curso, nós vamos escolher o que fazer. Mas naquilo que a gente escolheu fazer, Deus usa aquilo que você escolheu fazer para realizar o plano dele. Verdade, pastor. E, irmãos, é importante, o mesmo escritor que escreveu a lição que nós estamos estudando, que foi o sábio Salomão, ele diz em Provérbios capítulo 16, versículo de número 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Sim. Entrega o seu caminho, os seus propósitos nas mãos do Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. Justamente. Então, na realidade, que Deus, Ele é soberano, nós temos que acreditar na sua soberania. Mas Deus, sendo soberano, sendo excelso, sendo eterno, Ele não fez de nós, como o pastor disse, marionetes. Não. Nós somos livres, irmãos, para fazer cada um a nossa escolha. Porém, nós temos que escolher aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Para quê? Para que em meio aos problemas, em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando a cada dia, nós possamos o quê? Não desistir. E nós aprendemos, pastor, que ainda que o nosso corpo aqui padece, muitas vezes percamos até a vida, mas a palavra nos afirma que nós temos de Deus um edifício feito no céu, não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus. Muito bem, Moisés, é isso aí. Então, meus queridos, pensando nessa expectativa de dias melhores, que Deus age de maneira soberana, e Ele vai fazer o plano dele se cumprir de maneira especial, diante das escolhas que você fizer, que Salomão, quando ele escreve o capítulo 3, e aí eu digo para você, do versículo 3 até o versículo 8, você vai entender lá que nós agimos livremente nos nossos empreendimentos. Nós agimos livremente nas nossas administrações de recursos. E você age livremente até na sua alegria, na dor, nos relacionamentos, nas escolhas que você faz, até naquelas lutas difíceis, que a gente chama de verdadeiras lutas, Verdade. né? Então, você está agindo ali, você está agindo. Agora, é bom entender que sobre tudo isso que você está trabalhando lá na sua administração, no seu empreendimento, nas suas lutas, Deus contempla tudo isso previamente no plano que Ele estabeleceu. Salomão vai dizer que em tudo quanto você estiver fazendo, Deus já contemplou. Amém. E Ele contemplou previamente Glória a Deus. esse plano. E Ele estabeleceu isso. Ou seja, faça o que você escolher para fazer, mas lembre-se que se estiver agradando a Deus, se estiver servindo o semelhante, e se não estiver desviando os seus passos de servir ao Senhor, Deus está trabalhando nesse negócio. Ou seja, é algo estabelecido por Deus. Deus vai usar o seu empreendimento, Deus vai usar a sua administração, os seus recursos, o seu jeito de lidar na alegria e na dor, na perda. Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado, Glória a porque Deus. Ele é soberano. Amém. Então pense nisso. Deus é soberano em qualquer situação. E aí, irmão Eliseu, a gente já pode caminhar para o segundo tópico, né? Porque o segundo tópico vai nos dizer que a gente precisa confiar na provisão de Deus. Ora, se eu creio que Deus é soberano em nossas decisões, e a gente aprendeu isso hoje aqui, que Ele dá as respostas, que Ele trabalha em cima das nossas escolhas, que nada foge o curso que Ele estabeleceu, é como se fosse lá, se a engrenagem foi feita, ela vai agradar o Criador, vai trabalhar o seu caminho, independente do personagem, a coisa vai acontecer. Nós precisamos acreditar e confiar na provisão desse Deus maravilhoso. Ou seja,
Há um tempo certo em Deus ser soberano na nossa vida? Nós sabemos disso. E qual é o tempo? O tempo dele. E aí a gente vai trabalhar agora a questão de confiar na provisão de Deus. Eu gosto muito de um texto, Moiseu, que Jesus fala em Mateus 6, que ele cuida dos pássaros, né? Ele cuida das aves do céu, no caso, ele cuida dos lírios, né? E ele chega a perguntar para os discípulos, por que vocês ficam preocupados com comida, com bebida, né? Preocupados com o que vai vestir? Se eu cuido dos pássaros e cuido dos lírios, não cuidarei mais de você? Amém. Pensando nessa reflexão, que a gente poderia comentar mais, assim, na provisão de Deus, pensando que Deus cuida da gente? Pastor, é uma coisa muito importante e a gente precisa de ter fé. Sim. Para acreditar na soberania de Deus, acreditar na provisão de Deus, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É verdade. E se tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, igreja, não funciona, não dá certo, porque não há bênção de Deus. Mas quando nós acreditamos na provisão de Deus, nós fazemos aquilo que muitas vezes as pessoas nos chamam de louco, pastor. As pessoas chegam na minha empresa e dizem assim, nossa, mas você não abriu ontem? Você não abriu ontem porque a gente trabalha aos domingos. Aí eu explico, e é a maneira da gente pregar o evangelho. Não abrimos porque nós acreditamos na provisão de Deus. É isso. Aí eu digo que Deus não deixa nos faltar nada quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, acreditando e crendo que Ele é soberano, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz para nós, o salmista dizendo que ele foi moço e agora ele era velho, mas ele nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Acreditamos, irmãos, então, na provisão de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Isso é o que a gente precisa pôr em prática todo dia. Porque, olha, você serve a Cristo, você se entregou a Ele, né? Então, ele dá essa garantia para você, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Em duas situações, você lê João capítulo 6 e Marcos capítulo 14, você vai encontrar a multiplicação dos pães. Em João 6, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Já em Marcos 14, nós temos ali 7 pães e alguns peixes. E nos dois, Jesus está mandando que os discípulos falem com a multidão para sentar, para que ele sirva a multidão. Porque a multidão estava cansada, ele não ia deixar a multidão sair, porque a multidão ia perecer no deserto. Ele chega a falar isso, vai perecer no deserto. Mas nas duas situações, os discípulos fazem a pergunta, como vamos alimentar a multidão? Ora, nós estamos diante do Deus da provisão. Amém. Não é assim? Glória a Deus. Que é o Deus da provisão. Então, como Deus vai prover na sua casa, é pela fé, não tem que explicar. Olha, querido irmão, a gente lendo a palavra do Senhor ali no começo, logo em Gênesis, né? Você vai encontrar que o trabalho foi deixado por Deus. Com a entrada do pecado, esse trabalho deixado por Deus, na visão humana, ele se torna um trabalho inútil e pesado. Mas Deus deixou o trabalho de forma prazerosa, o homem sentir prazer no trabalho. Aí o pecado vem, afeta todas as coisas, inclusive o trabalho, e o trabalho passa a ser um fardo pesado nos ombros do homem. O próprio Cristo, o próprio Deus, né, lá no Éden, vai dizer, você vai comer o pão com o suor do seu rosto, ou seja, vai ser pesado agora você comer o pão. Mas ele ia trabalhar, porque Deus pediu para ele lavrar a terra, não foi assim? Deus falou assim, olha, você vai lavrar a terra, vai cuidar da terra. Então o trabalho é bênção, né, Maurício? O trabalho é bênção. Agora tem pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem ou as coisas caírem do céu, porque é cansativo, porque é fadonho, mas Deus determinou para o homem trabalhar. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Sim. Agora, se nós não demos condições para Deus agir ou operar na nossa vida, pastor, não tem como. Não vai vir bênção. E o senhor citou aqui, quando foi alimentada aquela grande multidão, com apenas
os peixes e os pães, Aham. mas o que aconteceu? Houve alguém que trouxe e Sim, ofereceu. sim. Então nós temos que fazer o quê? Oferecer condições para que Deus trabalhe, para que Deus nos recompense, para que Deus nos dê a vitória, para que Deus nos dê a provisão. Eu lembro aqui do senhor falando aí, tem um texto da palavra, que é em Isaías capítulo 6, quando ele fala para Deus assim, eis-me aqui. Então, você tem que ter essa frase no seu coração, eis-me aqui. E você vai colocar para o Senhor. Coloque para o Senhor. Está aqui o meu corpo, está aqui meus talentos, está aqui meus recursos financeiros, estão aqui meus patrimônios, está tudo aqui, Senhor. E aí Deus vai trabalhar em cima disso. Agora, se aqueles jovens tivessem guardado aqueles pães, guardado aqueles peixes, e aí, haveria a multiplicação? Sim, haveria, porque Deus ia dar um jeito para alimentar aquele povo. Não podia parar. Não ia parar. Mas aquele jovem deixou ser usado pelo Senhor, ofereceu. Eu tenho aqui pães e peixes. Verdade. Porque eu acredito que Jesus poderia transformar a pedra em pão. Lógico. Eu acredito que Sim. ele poderia. Né? Foi o que foi dito para ele lá, né? Se tu podes aí, pede para as pedras transformar em pão. Isso. Ele poderia, mas ele trabalha com a disponibilidade do homem. Então, aquilo que você escolher na presença do Senhor, Deus vai trabalhar em cima disso aí. Veja, meus queridos, Deus colocou no nosso coração um anseio pela vida eterna. Deus colocou isso no nosso coração. Verdade. Deus colocou um anseio pela eternidade. Então, nessa visão divina, o nosso trabalho tem que ser vivido como experiência cotidiana à luz da eternidade. Tudo que você for fazer, você tem que pensar na visão da eternidade. Ou seja, é para a eternidade. Eu vou ajudar alguém, eu vou trabalhar para a glória do Senhor, pensando na eternidade. Se for assim, as agruras, as dificuldades da vida, elas se tornarão mais manejáveis. Você saberá trabalhar no momento da escassez. Se não pensar à luz da eternidade, você não vai conseguir trabalhar nos momentos difíceis. Né? Se você for pensar aí na pandemia, quantas pessoas fecharam as portas, mas mesmo assim estão conseguindo sobreviver? Tudo bem, tem muita gente que infelizmente teve que fechar as portas do seu empreendimento e que estão trabalhando em outro ramo e estão até precisando de ajudas. Né? Nós estamos aqui na igreja, muitas pessoas, uns estão ajudando os outros, a gente sabe disso. Mas outros, na pandemia, conseguiram sobressair em outras áreas. E até mesmo aqueles que estão precisando de ajuda, Deus tocou no coração de alguém para ajudar aquele ali. E nós descobrimos o amor filantrópico, fraternal que existe no coração dos irmãos. Amém. Em ajudar. Muitas pessoas contribuem com cesta básica, muitas pessoas contribuíram com ajuda de remédios, né, levando para o médico. Ou seja, porque Deus ele vai trabalhar no meio da igreja mediante aquilo que nós oferecemos a Ele. Amém. Então, no momento difícil, nós conseguimos trabalhar porque Deus ele provê na nossa vida. Né? Como o texto que o nosso irmão Eliseu acabou de citar, o salmista vai dizer, olha, fui moço e sou velho, mas o justo, ele nunca vai mendigar Amém. o pão. Senhor, sempre, você passa um deserto, você passa um momento de fadiga, mas logo ali na frente vem o oásis, porque Deus ele provê isso na sua vida. Então, querido, confiando na provisão de Deus, o que a gente pode dizer para você? Desfrute do descanso, no cuidado e na provisão de Deus, porque isso enfraquece a força do medo e da ansiedade. Se nós descansarmos na provisão de Deus, você vai ficar com medo? Não. Você vai ficar ansioso? Não vai. Não vai ficar. E a palavra diz para nós, né? O salmista diz, Salmo 37, verso 7. Igreja, irmãos que estão nos ouvindo, descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Não deixe que o desânimo tome conta da sua vida nestes dias que estamos enfrentando. Mas descanse no Senhor, espera no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o seu coração, porque Deus, Ele é fiel. Amém. Viu aí, meus queridos, textos bíblicos citados? E é isso. Eu lembro também nesse texto que o senhor citou, que é o Salmo 37, o versículo 5, né? 7.
ele fala, é o versículo 7, quando ele vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso. É o 5, né? O versículo 5 ele vai falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Ele faz. Então, confia, coloque na mão do Senhor, coloque na mão dele. Então, veja, pensando nessa questão de descansar no cuidado e na provisão de Deus, se você fazer isso, o medo e a ansiedade serão enfraquecidos. Amém. Agora, o que fazemos no tempo de refletir na confiança e na provisão de Deus, no cuidado de Deus eterno, o que nós fazemos, nós vamos testificar da grandeza do Senhor quando nós fazemos isso. O que você faz nesse tempo, o que você faz nessa vida, o que você faz aí na sua casa, no seu dia a dia, isso deve refletir a confiança na provisão e nos cuidados eternos de Deus. Amém. O que você faz. Se o que você faz não reflete a confiança na provisão e nos cuidados de Deus, você vai viver uma vida com medo, uma vida ansiosa e uma vida atribulada. É isso que a palavra vai nos dizer. Mas como fazer? Essa é a grande pergunta, né? Como você viver nesse tempo refletindo na confiança e na provisão de Deus? Isso acontece quando você pratica o que é bem durante o tempo da sua vida. Quando você pratica o que é bom, né? Você pode dizer o seguinte, que nós vamos refletir na confiança, na provisão e no cuidado eterno de Deus quando praticamos o bem enquanto nós estamos vivendo aqui. Lembra lá do versículo 12 de Eclesiastes 3? Ele diz o seguinte, ó, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. O que é bom para o ser humano? O versículo 12 está respondendo, praticar o bem enquanto viver. Pastor, isso traz felicidade. Que coisa importante, né? O senhor está dizendo aí que nós temos que, na realidade, ser abençoadores, né? Sim. E nós lemos em Eclesiastes 11, no mesmo capítulo aqui, no mesmo livro de Eclesiastes 11, capítulo 6, fazer o bem enquanto há tempo. Sim. Então, nós temos que receber e não ficar guardado para a gente, Fazer o como bem. um poço. Mas nós temos que fazer o quê? Distribuir, ajudar, porque nós recebemos. Então, nós temos que fazer isso. Fazer o bem enquanto há tempo. E pensando nessa questão de fazer o bem e praticar o bem, Salomão está dizendo aí que a alegria do homem é praticar o bem enquanto viver. A gente consegue lembrar aqui da salvação pela graça. Paulo vai falar isso em Efésios 2 Efésios 2 e 10. Paulo diz lá que a graça de Cristo é que nos alcançou, e o próprio Jesus vai dizer, vocês receberam de graça, e de graça vocês têm que passar para frente. Ou seja, você recebe a salvação gratuita, a graça de Cristo te alcançou. As bênçãos de Deus também te alcançou. Te deu dons e talentos, te deu recursos, você tem um patrimônio, você tem uma inteligência, você tem uma sabedoria. Então ele falou assim, passa para os outros, porque tudo que você recebeu foi gratuito, veio de Deus. Então, quando você crê na provisão de Deus, que tudo vem na sua mão, Deus provê seu alimento, Deus provê seu patrimônio, Deus provê sabedoria, Deus provê conhecimento, Deus provê os seus prazeres. Sendo assim, a alegria que temos e a alegria do homem tem que ser em praticar o bem enquanto ele vive. E se isso você fizer, você está linkado com o texto de que você foi abençoado com a graça salvadora de Cristo, você foi abençoado com os bens do Senhor, patrimônio de Deus, a sabedoria que o Senhor Deus te deu, que Deus deu para você, então você tem que fazer o bem ao seu semelhante, e você tem que pensar nisso, refletir nisso, desfrutando desta vida como um dom de Deus. Esta é um outro ponto, você tem que desfrutar disso como um dom de Deus. Deus te deu essa vida, então desfrute, esse é o dom. A palavra de Deus vai dizer que a vida é um dom que veio dele. Deus deu isso para você. Então nós vamos refletir também na confiança e na provisão de Deus e no cuidado eterno de Deus, quando nós estamos vivendo a nossa vida, desfrutando desta vida como sendo um dom de Deus. Então, viver em gratidão é uma resposta de louvor a Deus.
porque comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então louve a Deus, agradeça a Ele. Quando a gente agradece a Deus, o texto está dizendo que a gente está louvando ao Senhor. Ou seja, você está comendo, você está bebendo, você está sendo recompensado pelo seu trabalho, tem o seu salário, isso é o quê? É um presente De Deus. de Deus. Pastor, eu estava meditando, eu citei a primeira parte do verso. Ah, Amados irmãos, olha que coisa importante. Como nós recebemos de graça, nós também temos que dar de graça. Porque nós não merecíamos. sim, Mas Deus, pelo seu grande amor, mandou o seu Filho morrer por nós. sim, E o verso que eu comecei a ler, de Eclesiastes 11, verso 6, fazer o bem enquanto há tempo. Pela manhã, semeia a tua semente, e mesmo ao entardecer, não deixes as tuas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas as duas serão boas. muito bem. Então, da mesma maneira que nós recebemos de graça, e aqui nós recebemos a palavra, Sim. nós recebemos a salvação. Então, nós que recebemos, temos que fazer o quê? Transmitir esta palavra. E não somente transmitir, mas zelar, mas cuidar. Sim. Muitas vezes a pessoa não está precisando de uma comida, não está precisando de um dinheiro, mas ela está precisando de uma palavra. Uma palavra. É isso que nós temos que levar para essas pessoas. Muito bem, Moiseu, bem pensada aí sua palavra, bem edificante, gostei, maravilha. Viu aí, irmão, como é que é bom meditar na palavra do Senhor? É isso, meus queridos. Então, é o seguinte, pense nisso. Você está comendo, bebendo, está tendo o seu salário, isso tudo é presente de Deus. Pastor, mas nesse momento, estou passando um momento difícil. Sim, Deus trabalha na escassez. Lembra do apóstolo Paulo? Em Filipenses capítulo 4? Leia lá o capítulo 4, principalmente o versículo 12 e 13. Ele falou, olha, chegou o momento da escassez, eu subviver. Chegou o momento da fartura, eu também subviver. Por quê? Porque posso todas essas coisas, eu passo por essas coisas, ele fala. Eu passo pela escassez, eu passo pela bonança, quando eu estou em Cristo, porque todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. E é isso, nunca perca a sua fé, porque o Deus soberano, que você acredita nessa, que você Glória confia a Deus. nele, é o Deus da provisão, e você precisa acreditar nesse Deus da provisão. Muito bom, Maurício, a gente vai agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, estamos caminhando já para o final, vamos falar da confiança na justiça de Deus. Nós falamos aqui, meus queridos, sobre a confiança na soberania de Deus, Deus é soberano sobre tudo e todos, nós falamos aqui da confiança na provisão, Deus provê nas nossas vidas, e agora a gente quer terminar aqui o estudo da nossa lição, confiando aqui na justiça de Deus. E cá para nós, né? É um tema que todos nós queremos estar comentando todo dia, e nós chegamos a dizer, será que Deus está sendo justo mesmo? Vamos lá, vamos entender aqui a palavra do Senhor. Olha, veja só, lendo aí o capítulo 3, principalmente o versículo 15, nós vamos refletir aí que ao homem está a morte, o homem foi condenado à morte. Então, a morte é certa, só que tem um detalhe, o juízo de Deus também é certo na vida da humanidade. Né? Olha o versículo 15, meu querido irmão, de Eclesiastes 3. O pregador está dizendo assim, o sábio Salomão, aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Você entendeu? Olha o versículo, leia comigo aí, ó. Aquilo que é, o que é presente, aquilo que já foi, ou seja, o passado, e aquilo que será, o futuro, já foi na mente do Senhor, já está na mente dele. E olha o que o texto termina, Deus investigará. Amém. Então, quando você lê Hebreus, que ele fala assim, ó, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Está dizendo, para Deus não há tempo. O tempo foi criado por Ele, e o tempo é para nós. Deus está acima do tempo. Então, sendo assim, Deus ele vai trazer à tona todas as coisas. Nada do que passou ficará escondido. Tudo virá. Ou seja, se você acha que está faltando justiça no mundo, que os ímpios fazem o que querem, e até mesmo alguém que está com a palavra de Deus na mão e não usa de justiça, e que essa pessoa está causando escândalo, fique tranquilo, meu querido.
Deus vai trazer tudo à tona. É no tempo dele, não é não, Moisés? É no Verdade, tempo do pastor. O Senhor. importante, irmãos, é muitas vezes nós pensamos, né? É igual pensou o Asaf quando entrou na casa de Deus, dizendo, né? Que ele estava vendo lá que o ímpio prosperava no seu Verdade. caminho. Muito bem. Então ele se entristeceu. Mas nós não temos que se entristecer, nós temos que ficar felizes e contentes, porque Deus, Ele é justo. E no tempo certo Ele vai trazer justiça, pastor. Sim. O que nós não podemos fazer é nós ficarmos pensando, né? Poxa vida, mas aquela pessoa cometeu esse deslize, aquela pessoa foi injusto com um ciclano, com um beltrano, e Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo e Deus está cuidando. Mas nós temos que esperar com paciência e entregar a Ele a nossa causa. Não fazermos a nossa justiça com as nossas próprias mãos. Muito pelo contrário, nós que outrora estávamos assim, porque as pessoas estão praticando isso, não estão seguindo o que aprenderam. Porque eu acredito que essa palavra não seria para nós, mas seria para as pessoas lá de fora, que vão receber um julgamento. Sim. Então, na realidade, é que nós temos que ser diferentes como os cristãos. Então, vamos esperar naquilo que Deus quer fazer com essas pessoas. Mas a nossa obrigação, nossa vontade, nosso desejo é de orar a favor dessas pessoas para que eles mudem, Sim. para que eles sejam diferentes, não é verdade? Muito bem. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia o que é errado, não faça mais errado, mas faça o que é reto. Sim. Não é isso, pastor, que a Bíblia nos ensina? Sim. E aí, se você estiver preocupado com a impiedade e com a injustiça que é predominante no mundo, como o Moisés acabou de falar, no tempo de Deus, no tempo certo, o Senhor vai julgar. Né? Aí você fica preocupado com o governante, você fica preocupado com o líder da comunidade, seja da igreja ou não. Você fica preocupado porque ele está sendo injusto. A pessoa que te lidera, a pessoa que governa o país, que governa o estado, que governa o município, de repente está sendo uma pessoa impiedosa, está sendo uma pessoa injusta, uma pessoa ímpia, uma pessoa injusta. E você está querendo justiça na vida dela, você às vezes quer fazer, às vezes usa até uma palavra de baixo calão, você menospreza aquela pessoa, fala alguma coisa, menosprezando, causando até às vezes incômodo na vida de outros, falando palavras feias em relação ao seu líder. Pense um detalhe, meu irmão. Aquele ímpio, aquele injusto que está na injustiça, fazendo as coisas erradas, que está praticando o que é a impiedade, praticando o que é mal, fica tranquilo que ele vai ser julgado por Deus, não por você. Como Paulo diz, Verdade. Ele vai dizer para a gente orar pelos governantes, ele vai dizer para a gente orar pelos nossos líderes, orar pelos homens de Deus, orar pelas pessoas, pela igreja de Cristo. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Não fica querendo julgar, não. Olha, veja, meu querido, quando você lê lá o capítulo 18 a 20 de Eclesiastes 3, você vai entender que o homem foi feito do pó da terra e que o homem é pecador, foi condenado à morte. Assim, por que espantar com tanta injustiça nesse mundo, sabendo que o homem lá, ele é pecador? Sabendo que o homem lá, ele é ímpio, que ele é pó, que ele já foi condenado à morte. Esperar o quê de um homem que é pó e que um homem que é pecador? Não temos que esperar nada. Então não vamos ficar assustados com isso não, porque como diz a palavra, dias aí difíceis vão vir. Nós precisamos de pedir a Deus, pedir ao Senhor forças para continuar na nossa jornada cristã e não nos escandalizarmos com a impiedade e com a injustiça do ser humano. Não pense assim. Pense que e a qualquer momento o Senhor vai julgar a todos. Ele fala na palavra, vivos e mortos serão julgados diante do Senhor. É bom analisar o seguinte, nesse item aí, que a morte entrou no mundo como salário do pecado. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas ele termina dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte, então a morte entrou no mundo. Só que graças a Deus, Cristo rompeu o ciclo dessa prisão mortal. Essa prisão que submetia toda a humanidade, né? Cristo veio e rompe com a própria morte.
nós podemos dizer aqui, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, Glória a Deus. o que acontece ali? Jesus matou a morte. Serpente. Ele matou a serpente, esmagou a cabeça da serpente, ele matou a morte. Então, meus queridos, sendo assim, se Cristo matou a morte, ele matou mesmo, nós sabemos disso, e ele rompeu com a prisão da morte, apesar de saber que o salário do pecado é a morte, a gente sabe disso, mas Cristo veio, rompeu, ele veio dar vida eterna, dom gratuito. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que para aqueles que vivem em Cristo, já não vive para si mesmo, mas vive para aquele que o ressuscitou, ou seja, vive para Cristo. Nós vivemos para o Senhor, Ele que nos ressuscitou. É verdade, pastor. Eu estava aqui meditando, Ah, existe pessoas, e está mostrando para nós aqui, que o homem ele é pó. ele é pó. Ele é pó. E não tem um homem bom. Não, Nós jamais. somos bons porque nós temos Cristo na nossa vida. Porque se nós não tivéssemos Cristo na nossa vida, e nós dizemos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Se nós deixarmos Cristo viver em nós. Justo. Porque existem pessoas que só pensam em si, só querem adquirir coisas para si. E faz-me lembrar, a pessoa juntou tesouros, Sim. ajuntou tudo que possuía, agora folga minha alma, descansa. Vai receber o quê? Olha aí. Não vai receber nada. Por quê? Porque ele está guardando para si. Sim. Então, muitas pessoas hoje, até cristãs, estão fazendo o quê? Guardando bens para si. Quando fala para ajudar o próximo, para dar alguma coisa, ou em palavras, ou em mantimento, ou de alguma maneira ajudar alguém, eles estão dizendo que para eles não faltam nada. É. Mas não estão fazendo a parte deles. Então, é um cego, é um nu, é um miserável. Por quê? Porque tem, se enriqueceu, mas não está ajudando. Então, Jesus vai falar isso, né? Se você fizer aos pequeninos, a mim está fazendo. Ou seja, quando é que eu estive nu? Quando é que eu estive preso? Quando é que eu estive enfermo? Verdade. Quando é que eu estive necessitado? Verdade. Quando você faz aos filhos, está fazendo a Cristo. Verdade. Então, vamos pensar nisso, né? Então, olha, veja só. Cristo vem e mata a morte. Mata a morte. Quando Salomão lembra da vida que é passageira, ele fala assim, ó, eu corri atrás dos prazeres, eu corri atrás de riquezas, eu corri atrás de sabedoria, mas é como se eu tivesse corrido atrás do vento. Uma geração vem, outra geração vai, isso tudo é vaidade, é tudo vazio. Nós vamos morrer. Ele fala no capítulo 9, versículo 5. Os vivos sabem que vão morrer, ele fala. Nós vamos morrer. Então, viva o melhor dos seus dias hoje. Não é para amanhã, é agora. Viva hoje. Né? E aí ele vai nos dar uma reflexão, irmão, que a gente tem que pensar nisso, que essas verdades de Eclesiastes, elas são verdades duras de você aceitar. São verdades duras, saber que você é pecador, saber que você é limitado, saber que vai morrer, é duro. Só que quando você lê essas verdades, à luz das verdades gloriosas do Evangelho, você se enche de esperança. Porque tudo bem, esse mundo é difícil, mas eu vou ter uma terra fácil, que é a vida eterna. Ah, esse mundo é mortal, mas eu vou viver a imortalidade. Então, na luz do Evangelho, você vive com esperança, né? Deus, ele não é insensível à injustiça desse mundo, porque ele oferece redenção aos rebeldes, dá oportunidade para que os rebeldes se arrependam. Deus ele oferece. Deus não quer que o ímpio se perca. Deus quer que o ímpio se arrependa do seu mau caminho. Ele garante justiça. Olha o que diz lá o versículo 17 de Eclesiastes 3. O justo e o ímpio. Deus julgará a ambos, pois há um tempo para o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Deus vai julgar a todos. Ou seja, Deus está dando oportunidade para mim, para você, Deus está dando oportunidade para esse ímpio, para esse injusto, Deus está dando oportunidade para todas as pessoas. Porque para aquele que serve a Deus, resta o quê? A vida eterna. Para aquele que não serve, vai morrer. Porque a diferença do que serve e do que não serve é só na volta de Cristo. Aqui, meu querido irmão, Deus está dando oportunidade para todos. É verdade. Nesse tópico aí, pensando na soberania, que nós já falamos, pensando na provisão, nós já falamos, e agora falando da confiança, a gente termina dizendo assim, confiando na soberania, na provisão e na justiça de Deus,
nós devemos desenvolver a paciência e a capacidade de perseverar. Amém. Ser perseverante, meu querido. Amém. Seja perseverante, confie na soberania de Deus, confie na provisão de Deus, confie na justiça de Deus. Mesmo quando os seus olhos talvez ficarem turvos, né? Mas você, olhando nesse tempo presente, você pode confiar na soberania, na provisão e na justiça de Deus, né? Mesmo contra aquilo que os seus olhos veem nesse tempo presente. Você está vendo muita injustiça? Está vendo muitas coisas acontecerem nesse mundo? Confie no Senhor. Amém? Vamos então encerrar, né? Nós temos aí 2 tópicos para concluir a nossa lição, com os olhos na vida. O primeiro tópico da conclusão nos diz que em todo o tempo sejamos confiantes na soberania de Deus. E aí eu quero ler essa conclusão do escritor, e eu gostaria que o senhor comentasse para a gente, porque no capítulo 3 de Eclesiastes, lá nos ajuda a conciliar as circunstâncias complicadas da vida humana com a providência de Deus, porque Ele é soberano e Ele dirige e governa esse mundo. Então você vai ler ali, que você vai entender que existem várias circunstâncias da vida, né? Na vida humana existem muitas, mas nós temos também a providência de Deus, que como Ele é soberano, Ele governa o mundo. Então, nada está fora do controle de Deus, né, Moisés? Nada está fora. Verdade. Então, às vezes tem situação de dor? Tem. Situação de sofrimento? Também tem. Né? Perdeu alguém? Eu perdi, alguém deve ter perdido também, você que está ouvindo, perdeu alguém, alguém faleceu, você chorou muito. Chegou uma situação de luto, isso faz parte do nosso cotidiano. Mas nós podemos acreditar que diante disso tudo Deus está governando? Podemos acreditar que Ele é soberano? Podemos, não podemos? Amém. Deus é soberano. Eu creio que a gente pode. Ainda que alguém duvide ou deixe de confiar, olha o que diz o Salmo 113, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então Ele é soberano. Ele é soberano. Quando Deus cura a enfermidade ou abre a porta do trabalho, Ele é soberano. O contrário também é verdadeiro, né? Porque quando você lê o capítulo 14 de Eclesiastes 3, você lê lá o quê? Sei que tudo o que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então, tudo está no controle dele. Ele governa tudo, Ele é soberano em tudo, Ele estabeleceu o seu trono, Amém. Ele está sobre tudo. Né, Moliseu? É verdade. E, às vezes, é difícil para quem não... A Bíblia diz assim, o próprio Salomão dizendo, que a vereda do justo, pastor, É como a luz da aurora. é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muito bem. Mediante as situações que nós estamos vivendo, um perde a vida hoje, é triste, é lamentável, mas o outro está nascendo. Sim. O outro está chorando, mas o outro está se alegrando, está dançando, está glorificando a Deus. O que importa de tudo isso é que em todo o tempo sejamos confiantes na soberania de Deus. Todo dizendo, o Senhor fez, bendito seja Deus. O Senhor não fez, bendito seja Deus. Abacuque, né? É fácil cantar, né? É fácil cantar. Não é fácil cantar? É fácil. Cantar é fácil. Abacuque Mas 13:17. quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a enfermidade, quando vem a morte, quando bate na nossa porta o desemprego, o desespero, é difícil. Mas se nós em meio à luta, em meio a problema, acreditarmos na soberania de Deus, igreja, e dizemos, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, Fazendo amém. assim, vai vir bênção, vai vir vitória. Isso. Ao contrário disso, vai vir maldição. Por quê? Porque se Deus é soberano, nós temos que acreditar que Ele faz e acontece. Tudo. E nós temos que ficar quietos. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus. Bendito seja Deus, Ele continua sendo o mesmo. Muito bem, e pensando nisso, esse texto que o senhor cita, que é uma das canções de Jó, né, e também Abacuque, ele fala da teologia do ainda que falte, eu vou louvar o Senhor, mas não aquela do já que recebi, eu vou fazer. Né, porque tem pessoas que esperam ser atendido para depois adorar o Senhor, enquanto que Abacuque nos ensina a adorar o Senhor e depender da circunstância.
Vamos para o segundo, então, que vai falar que nós, em todo tempo, sejamos confiantes na provisão divina. Somos ensinados a descansar na provisão do Senhor. Isaías 64:4 vai nos dizer isso. E 1 Pedro 5:7, ele fala assim, ó, entrega na mão do Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem Cuidado de vós. cuidado de vós, cuidado de nós. Deus está cuidando da gente. Todas as nossas ocupações devem afirmar a glória de Deus. Lembra de 1 Coríntios 10:31? Lá diz assim, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nossas atividades têm que ser para a glória do Senhor. Comendo ou bebendo, fazendo qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que acreditar que Deus provê. Não controlamos a circunstância, não. Mas reagimos à tribulação. Você pode reagir, né? Olha o texto de 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça a Deus em qualquer coisa. Interessante que no versículo 17 desse capítulo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, ó, orai sem cessar. Fale com Deus o tempo todo. Fale com Ele. Ele está cuidando de você, com certeza. As circunstâncias não podem ser critério para definir nossa postura. Voltemos os nossos olhos para o tempo de Deus e confie na provisão dEle. Então, não tenha a circunstância para delinear a sua postura. Sua postura é de servo, é de confiante na provisão, é de confiante na soberania de Deus. Glória a Deus. Sendo assim, olhe para Deus, para o tempo dEle, confie na provisão dEle. Como diz lá o Salmo 37, né, e Asaf vai falar também sobre isso, ele fala assim, ó, o ímpio, ele está prosperando, mas é como a erva. Vai prosperar, mas depois é lançado no forno e queima, acaba. Mas o justo não, o justo permanece para Glória sempre. a Deus. É isso que a palavra nos garante. É isso, meus queridos irmãos. Chegamos ao final de mais estudo, vamos falar agora do nosso compromisso, como que temos que comprometer com o Senhor. E eu gostaria de ler esse compromisso com vocês. Eu quero pedir aqui para o meu Eliseu ler ali o ponto 1 do nosso compromisso. Depois eu vou ler o ponto 2 e o 3, mas eu queria que o Eliseu lesse ali o ponto 1 para nós, do nosso compromisso diante de tudo que nós aprendemos nesta manhã do Santo Sábado do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, neste dia santo, separado para a meditação, e diz assim, escolha uma das pessoas do seu círculo de amizades, que vive o tempo da dor e luto, e compartilhe uma palavra de confiança. Isso, é isso aí, é um desafio. Escolha uma pessoa. Tem uma pessoa sofrendo? Tem uma pessoa passando dor? Vai lá, compartilhe uma palavra de esperança. Qual a palavra de esperança? Fale para ela, ó, confia aí na soberania de Deus. O pastor, eu não sei de quem que é este lema, mas eu tenho a minha vida inteira. O lema é, dias melhores virão, irmãos. Dias melhores virão. Esta luta, esta pandemia vai passar. Em nome de e Jesus. Nós vamos glorificar a Deus como nós estamos glorificando. Estamos passando por ela. É luta, pastor? É luta. É problema? É problema. É mortes? É dificuldades? É igreja fechada? É irmãos deixando de congregar? Irmãos, eu peço até aqui liberdade para o pastor, mas eu sinto no meu coração de dizer, não desanime, acredite, creia, Deus é soberano, Glória a Deus. Deus está olhando por você, não desista de Deus. Vocês não estão vindo na igreja, muitas pessoas têm dificuldade, têm problema, têm que se cuidar, mas não desista de Cristo que morreu por vocês. Tem pessoas deixando de ser crente, pastor. Infelizmente. Acredite, irmãos. Vocês que estão nos ouvindo através dessa live, diga que Deus é bom, diga que Deus é grande, diga que Deus é excelso, diga que Deus é soberano. E nós temos que acreditar que Deus realmente, Ele é soberano e está cuidando de vocês. Tem esse lema na vossa vida, que dias melhores virão. E com certeza, dias melhores virão, porque nós temos um Deus que não está crucificado e nem está na sepultura, mas um Deus chamado Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está no céu intercedendo por nós. Vivo para sempre, graças a Deus. É isso, meus queridos. Vamos confiar na soberania, na provisão e na justiça de Deus. E quanto a você, meu querido?
Esforce-se para que sua vida seja conforme a vontade de Deus, de acordo com como nós ouvimos aqui pelo irmão Eliseu. A sua vida deve ser conforme a vontade de Deus, porque é o que diz a palavra. Entrará no céu aquele que faz a vontade de Deus. Jesus falava isso, né? Falou isso, está escrito. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito bem, meus irmãos. Próximo sábado nós iremos estudar a lição de número 4, que tem o tema 2 é melhor que 1. Né? Se você ler lá o capítulo 4, você vai entender que um fio de 3 dobras não se quebra facilmente. Né? Então, próximo sábado, 2 é melhor do que 1. E agora nós vamos orar, agradecer ao Senhor, mas antes da oração, vamos orar primeiro e depois a gente despede citando a missão da nossa escola bíblica. Aí eu vou pedir para que o senhor leia esta missão da nossa escola bíblica depois da oração, ok? Então tá bom, ore comigo para que o Senhor abençoe sua vida e que você seja aquela pessoa que acredita na soberania de Deus, que você acredita na provisão de Deus, que você acredite na justiça de Deus, porque há um tempo certo para todas as coisas, porque tudo está no controle de Deus. Ore comigo. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo, da tua serva, que estudou a tua palavra, que meditou nos teus ensinos através desse estudo de lição bíblica. E nós afirmamos que há um tempo para todas as coisas, porque nós confiamos que tu és soberano, que tu és o Deus da provisão, tu és o Deus justo na nossa vida. Por isso eu lhe peço, Senhor, contempla o teu filho, a tua filha, dê a bênção da cura, do milagre, da salvação, dê a bênção, meu Deus, da provisão. Amém. Que teu filho e a tua filha seja curado, abençoado, sua família, no nome de Jesus. Amém. Pai querido, daqui um pouquinho nós vamos começar o nosso culto. Abençoa teus filhos, Senhor, e que todos juntos possam agradecer, louvar a Ti, na certeza que estaremos contigo na eternidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ser despedidos agora com a missão da escola bíblica. E eu quero convidar o irmão Eliseu para fazer essa leitura da missão da escola bíblica e você seja abençoado em nome de Jesus. Irmãos, coisa muito importante esse lema aqui da escola bíblica, porque essa é a missão da igreja. A igreja não está aqui para a gente, né, pastor? Está aqui para salvar almas, para salvar vidas. E esse lema aqui é muito importante, que diz assim: transformar as pessoas em discípulas de Cristo, através do ensino e da prática da palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Eliseu, pela cooperação, que nos tem ajudado. Obrigado, pastor. Na ministração agradeço. Da palavra. Deus muito abençoe. Obrigado. Fiquei muito feliz, muito contente. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço você, meu irmão e irmã, que esteve conosco até agora. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha um sábado abençoado. Fique conosco. Daqui um pouquinho, às 10h30, nós vamos começar o nosso culto. A palavra de Deus será ministrada. E o tema do culto de hoje, o tema do sermão será o exercício da palavra. Fique conosco, vamos aprender na palavra do Senhor daqui um pouquinho às 10h30. Você que também que contribui, você que é dizimista, que é ofertante, daqui um pouquinho você vai anotar o número da conta, vai fazer a sua colaboração de oferta na casa do Senhor. Deus abençoe você, tenha um bom sábado em nome de Jesus. Amém.